pelo pregador desta manhã, o evangelista Denilson. Senhor do céu, agora vai trazer a palavra para a tua igreja. É por colocar o teu Santo Espírito sobre ele. Que ele possa trazer aquilo que tu queres que nós ouçamos desta manhã. Em teu nome eu te peço, Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é o grande eu sou neste lugar. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo maravilhas. Aleluia. Abram suas Bíblias, irmão, aí no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis 22. Vamos ler apenas o versículo 8, para a gente ganhar tempo, mas discorrerei em outros versículos também. Amém? E assim nos diz a palavra do Senhor. Gênesis 22, versículo 8. E disse Abrão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Sente, glorificando o nome do Senhor. Você quer que Ele vai prover? Iniciamos um novo ciclo, irmãos. Estamos no 4º dia desse novo ciclo. Mas o Senhor proverá tudo aquilo que eu e você precisa. Ele proverá justiça, porque Ele é o juiz dos juízes, é o Senhor dos senhores. Ele proverá saúde. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar ainda o hino aí no inário, página 30. Vamos alegrar nessa manhã, que a tristeza ela bata em retirada deste lugar na gente. Aleluia. Quando a irmã Priscila louvava aqui, né, e a gente via a emoção na sua face, no seu choro, para receber um abraço humano, mas Jesus já estava abraçando ela. Nesta manhã a gente só tem que agradecer. Nesta manhã radiante levanta minha alma. Para vencer este mundo preciso de calma. Ao ver raiar entre os montes o sol reluzente, venho buscar tua face tão humildemente, Senhor, me escuta, por ti eu clamo, ó dai-me tua graça, para que tudo em minha vida a ti satisfaça. Torna dar-me a alegria que eu tinha contigo, quando corri aos teus braços em busca de abrigo. Torna dar-me a alegria que me prometestes. Às vezes tenho a impressão que de mim te esqueceste, Senhor, me escuta, por ti eu clamo, ó dai-me tua graça, para que tudo em minha vida a ti satisfaça. Toda manhã de joelhos
Ele neste lugar. Ele é o grande eu sou, Ele não mudou. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo grande, 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 grande. Aleluia. Aleluia. Como é bom, irmão, sentir a presença do Senhor neste lugar. Aleluia. Jesus está abraçando cada um de nós aqui nessa noite. Ele nos ama. Ele derramou o seu sangue ali no Gólgota por mim e por você. Aleluia. Essa passagem, irmão, no livro de Gênesis, o início, é a tradução da palavra Gênesis, né? Deus manda a Abraão sacrificar o seu filho, Isaque, o filho da promessa. Mas Abraão tinha plena convicção. A fé de Abraão era inabalável. Nós podemos ver que no capítulo de número 12, quando no mesmo livro de Gênesis, quando Deus ele chama Abraão para tornar uma grande nação, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer assim: e disse o Senhor a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nós já podemos imaginar, né, a fé que Abraão tinha, porque ele ouviu uma voz convocando ele para sair do meio da sua parentela, para sair do conforto, né? Abraão estava ali naquele lugar confortável, junto com sua parentela. Mas Abraão, através da fé, da sua fé inabalável, ele escutou aquela voz, a voz de Deus, e caminhou para um lugar incerto, um lugar que ele não sabia onde era. Deus não revelou. Muitas vezes ele nos coloca em situações que nós não imaginamos os propósitos de Deus, e muitas vezes até murmuramos, até reclamamos: por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por esse deserto? Mas Abraão, na sua simplicidade, na sua fé inabalável, ele escuta a voz de Deus. Ele escuta a promessa que Deus faz para ele. No versículo 2 ele diz assim: fartar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor, quando Ele nos chama para algo, Ele chama para abençoar. Ele nos chama para abençoar, assim como Ele fez com Abraão. No caso aqui, ele não era nem Abraão ainda, né? Ele não tinha nem mudado o seu nome ainda. Ele só vai mudar o nome de Abraão para Abraão no capítulo 17. Assim como Ele vai fazer também com Sarai, sua esposa. Ele vai mudar de Sarai para Sara. Então receba mudança nesse ano de 2025. Aleluia. As previsões, é um ano difícil, é um ano de luta, é um ano de guerra espiritual muito grande. A guerra já acontece em nossas vidas desde que nós nascemos. Nós sabemos que quando uma mulher ela é fecundada, né, o seu óvulo é fecundado, ela começa a gerar uma vida. O que a ciência vai dizer, os médicos vão explicar, eles vão dizer: olha, só os mais fortes conseguem chegar, só os mais fortes conseguem fecundar o óvulo. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: não é o mais forte, é aquele que Deus escolhe. Então, quando nós, no ventre das nossas mães, somos gerados, por isso que a palavra de Deus vai dizer que Ele já nos conhece mesmo antes do ventre. Porque não são os mais fortes os vencedores,
são os escolhidos. E creia nessa manhã, você é um escolhido de Deus. E Abraão era um homem escolhido. Ele foi escolhido pelo Senhor para uma grande missão. Um povo escolhido por Deus, gerado da descendência de Abraão, ao qual ele fez promessa de torná-la uma grande nação, mas ele não tinha filhos. Sarai, sua esposa, ela era infértil. A sua madre estava selada, assim como a de Ana. Mas nós podemos ver que Deus, ele muda a situação no momento que ele quer. Não é no teu tempo, é no tempo dele. E nós avançamos mais um pouco, lá no capítulo de número 15, Abraão recebe a promessa de ser transformado em uma grande nação, dele olhar para os céus e não conseguir contar as estrelas da sua descendência. E Abraão, como ser humano, como eu e você, se preocupou. Abraão, ele vai imaginar que dentro de tudo aquilo que ele possuía, em bens materiais, ele deixaria para um dos seus servos. E Abraão, ele vai indagar a Deus. E Deus vai animar Abraão, versículo do capítulo número 15, e vai lhe prometer um filho. Porque Abraão, ele estava imaginando na sua descendência, porque Deus tinha feito a promessa lá atrás, quando o tirou do meio da sua parentela. Muitas vezes ele nos afasta, irmão, dos nossos parentes, aqueles qual o sangue foram gerados do mesmo pai, da mesma mãe, às vezes de mãe diferente, mas temos o sangue que corre nas veias, que a descendência, ela vem através do homem. Então, cada filho varão, ele vai fazer com que a descendência do seu pai, ela se estenda por anos, por séculos. Se aquele varão ele não tiver filho, ele não vai ter descendência. E nós vemos a preocupação de grandes reis no passado, que eram ter filhos homens. É por isso que no Oriente Médio, quando uma mulher é infértil, né, ela não gera filhos, o homem ele tem a probabilidade de ele arrumar outra mulher, né? Ficar com outra mulher, para que ele gere a sua descendência. Então essa preocupação é de muito tempo atrás, né? E Abraão tinha essa preocupação. Como é que vai ser? Como é que vai ser minha descendência se eu não tenho filhos? O Senhor me fez uma grande promessa de me tornar uma grande nação. E aqui, como nós podemos ver, o Senhor vai dizer: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Receba proteção do céu nesta manhã. Ele é o teu escudo, ele é o meu escudo, ele é o meu e o teu galardão. Ele é o meu e o teu Deus, ele não falha. Ele nunca perdeu uma só batalha. Não há quem possa se levantar contra os desejos do Senhor. Não é como eu e você, assim como eu preguei na última pregação do ano passado, né? Finalizei os cultos da consagração no dia 30, aliás, no dia 29, né? E falava que aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Balaque pode ter até chamado Balaão, queria pagar ouro, prata, mas toda vez que ele se levantava para ir a um lugar diferente, o Senhor ia na frente e dizia: aqui você não lança maldição, aqui é lugar de bênção. Meu povo está debaixo das minhas poderosas mãos,
E não há quem possa amaldiçoá-lo. Não há quem possa destruir aquilo que eu abençoei. E Abraão tinha essa convicção. Não há Balaão que se levante contra o povo de Deus. Não há feitiçaria, não há bruxaria. Porque Ele é o nosso general de guerra. Ele é o leão da tribo de Judá. Davi confiou plenamente no Deus a qual ele servia. O mal dos crentes, nesses últimos dias, é não ter a fé que Abraão teve. Porque como nós vamos ver, irmão, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 6, 11, né? Hebreus 11, capítulo 6, vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você tem buscado verdadeiramente ao Senhor? Você tem entregue tudo na mão dele? Porque não adianta chegar numa consagração num culto de adoração ao Senhor e estar se preocupando com aquilo que ficou na sua casa. Nessa manhã nós viemos entregar a Ele aqui a adoração, viemos entregar a Ele louvor e dizer para Ele: Senhor, sem Ti nada podemos fazer, porque somos pó, somos cinza, somos verme que um dia a terra há de comer. Um dia desceremos a sepultura, mas no dia que aquele corpo já inerte, onde o sangue já não circula, onde o corpo já não mais respira, mas a nossa alma viverá para sempre. Nós estaremos observando aqueles a quem deixamos para trás. Descemos daquele vagão e estamos agora sós na nossa jornada ao encontro do Senhor dos Exércitos, ao encontro de Cristo. Porque na nossa vida secular nós colocamos no nosso coração e nas nossas mentes: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É assim que nós temos que viver nossas vidas, irmãos, até o último suspiro. Jesus vive, e por isso que eu e você podemos crer no amanhã melhor. Pode se levantar a tempestade que se levantar, pode se levantar as previsões humanas que se levantarem. É muito comum você colocar nas mídias sociais, ou mesmo em canais de streaming, onde você vai encontrar previsões de homens e mulheres que já não estão mais entre nós, que preveram grandes catástrofes. Sim, Deus deu esse sonho a essas pessoas, deu essas revelações, e muitas vezes as pessoas, nós mesmos como crentes, queremos nos guiar por essas revelações. São revelações humanas que foram dadas há séculos atrás. A revelação que eu e você devemos buscar é a revelação de hoje, é a revelação que está nessa palavra, é a revelação que sai da boca dos verdadeiros profetas de Deus nesses últimos dias. É o que Ele tem para mim e para você no dia de hoje e no dia de amanhã. Ele sabe, Ele conhece o meu e o teu aceitar, o meu e o teu a levantar. Ele conhece. É o único que consegue passear dentro do meu coração e do teu coração. É o único que consegue saber o que eu e você está pensando neste momento. É o único que conhece o desejo do meu e do teu coração.
Ele sabe as dificuldades que você está passando. Ele sabe as lutas que você está passando. Mas Ele manda te dizer nesta manhã: você não está só. Eu estou com você. Lembra do louvor? Eu estou contigo. Eu estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre zelo muito bem. E de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que eu te guardo. Pois provei Lá na cruz o meu amor. Serei o teu Senhor. Estares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Aleluia. O arco do forte nesta manhã foi quebrado. E aqueles que estavam fracos foram feridos de força. Aleluia, Ele é grande, grande, grande. O grande eu sou está neste lugar. Jesus caminha entre nós nesta manhã. Recebe força, renovo. Aleluia. As previsões podem não ser até as melhores para o mundo inteiro, para o Brasil, para as nações, mas aqueles que creem, aqueles que buscam ao Deus vivo, pode se levantar a tempestade que se levantar. Elias clamou, irmãos, 3 anos e meio, não houve chuva, não houve alimento sobre a terra. Mas nós não vemos dizer na Bíblia, pela boca de Deus aqui dizendo, e o povo de Israel todo morreu de fome. Não. Não te preocupa com o dia de amanhã. A cada dia basta ser o mal. Porque eu quero te dizer nessa manhã, o mal não dura para sempre. Chegará um momento que nós estaremos no gozo do Pai. Se nós formos nos basear por seres humanos, por pessoas que falam, né, em mídias sociais, em streams de vídeos, nós estaremos perdidos. Nós nunca teremos certeza da salvação. Deixa de buscar o homem. Deixa de buscar as previsões humanas. Te concentra só em adorar. Te concentra só em glorificar o nome dele. Faz como Abraão. Ele creu até o tutano. Desde da chamada no capítulo de número 12. A promessa de fazer uma grande nação. Depois a promessa de ter um filho. De a sua descendência ser gerada através da sua própria mulher. Nós vamos ver no capítulo de número 16. Que como somos fracos, Abraão tinha fé muito grande, mas a sua mulher Sara, ainda Sarai, no versículo 16, ela vai dizer, olha Abraão, já faz tanto tempo que nós recebemos essa promessa, e ela ainda não se cumpriu. Então faz o seguinte, deita com minha serva Agar,
Eu terei filhos através dela. Eu quero te dizer nesta manhã, não coloca o carro na frente dos bois. Não faça como Sarai. A promessa que o Senhor te fez, Ele vai cumprir, porque Ele não é o homem para que minta, não é o filho do homem para que se arrependa, e falando Ele não faria e não confirmaria. Espera a confirmação da parte de Deus. Ele vai confirmar a tua promessa. Aleluia, glória. E ela vai se cumprir. Aleluia. Nós vemos que Agar teve um filho, o nome Ismael. E Abraão se apegou àquela criança, a sua descendência, mas em um determinado momento, teve que haver um afastamento. Abraão teve que despedir a Agar e a seu filho Ismael. Não te preocupa, daquilo que Deus separou é porque não era bom para você. Continua na tua posição. Continua regando a tua fé com lágrimas. Continua crendo. Glorificando o nome dele. Aquilo que Deus separou, né? Às vezes as pessoas veem a gente chorando. Muitas vezes eu já chorei aqui. E quero continuar chorando, irmãos. Às vezes eu entro dentro do meu quarto, sento na cama, começo a orar e começo a sentir, querer chorar, mas o choro não vem. E muitas vezes as pessoas dizem assim, olha para a gente, muitas vezes que estamos aqui pregando, ou estamos sentados nas cadeiras, ou estamos louvando aqui, e falam, é emoção. Tem gente que olha para você, muitas vezes quando você está pregando e chora, diz que você está simplesmente emocionado. É normal do ser humano se emocionar. Mas sentir a presença do Senhor é outra coisa. É diferente de você se emocionar. É diferente de você chorar porque você pensou em algo que está acontecendo na tua vida. Que alguém está enfermo, que alguém está à beira da morte. A emoção é diferente. A emoção quando o Senhor está, quando estamos na presença do Senhor, quando lágrimas jorram dos nossos olhos, nosso corpo ele age diferente. Você treme dos pés à cabeça. Seu corpo ele não consegue se controlar. É diferente de quando você chora por alguém que faleceu, alguém que está em perigo de perder a vida depois de uma cirurgia, ou diz, olha, está na UTI, agora está na mão de Deus. Nós nos emocionamos, nós choramos. Mas é diferente quando a gente se emociona, quando o Senhor está próximo a nós. É totalmente diferente. Eu vejo que Abraão, ele derramou suas lágrimas. Assim como aquela mulher Ana esteve ali no templo, glorificando a Deus, chorando, pedindo a Ele um milagre, que abrisse a sua madre. Fez aquele concerto com o Senhor, disse, olha Senhor, se tu me deres um filho, este te darei de volta. Qual de nós, irmãos, pede algo ao Senhor, dizendo a Ele que vai devolver? Eu ainda não vi nenhum caso fora de Ana, dizendo, olha Senhor, a minha maior vontade é ser mãe. Mas no momento que o Senhor me abençoar, no momento que eu gerar, que essa criança nascer, que ela desmamar, eu levarei a tua casa. E ali Ele te servirá por toda a sua vida. É muita fé, irmãos.
E nós vemos em Abraão um homem de fé, um homem obediente, porque nós vemos no capítulo de número 22, que Abraão ele pega seu filho, ele junta a lenha do sacrifício. No versículo 1 ele diz assim: e aconteceu que depois destas coisas, que tentou Deus, ou aprovou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. O Senhor hoje ele espera por muitos crentes que digam a Ele, quando Ele diz assim: eu tenho uma grande missão para ser feita. Ele espera que muitos abram a boca e façam como Abraão fez aqui: eis-me aqui, Senhor. Assim como falou Isaías: a quem mandarei? E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se o Senhor te convocar para uma missão, né, para você ir pregar em outro país, né, te chamar para pregar no continente africano, qual seria a tua resposta? Se chamasse assim: você vai pregar nos Estados Unidos, muitos diriam: eis-me aqui, Senhor, manda-me a mim. Mas se dissesse: não, você não vai para os Estados Unidos da América, você vai para o continente africano, muitos diriam: Senhor, manda outro, eu não estou disponível. O chamado do Senhor, Ele sabe, na verdade, a quem Ele prova. Ele sabe a quem Ele levanta. Ele não levanta aqueles que se deitam na rede e esperam que a comida chegue, que a chuva caia do céu, que regue os campos e a lavoura cresça e o prato de comida chegue às suas mãos sem nenhum esforço. Nós podemos ver que quando ele convoca Gideão estava no lagar lá, lavando trigo, com medo dos midianitas. Ele não convoca os preguiçosos, ele convoca os verdadeiros trabalhadores, aqueles que verdadeiramente estão dispostos a trabalhar para o Senhor. Abraão ele creu, como nós vimos, já lemos, né? Ele disse: eis-me aqui, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em um local sobre uma das montanhas que eu te direi. Nós podemos ver que Abraão, ele vai pegar Isaque, vai pegar 2 moços, né, como companhia, vai pegar os animais, né, os jumentos, vai abardoar esses jumentos, pega a lenha, já leva tudo para não ter, né, que está procurando lá no deserto, lá no pé da montanha de Moriá, onde o Senhor mostraria o local do sacrifício. E eu quero dizer a você aqui nesta manhã, você veio trazer seu sacrifício aqui nesta manhã, neste lugar. E quando nós estamos no lugar do sacrifício, nós adoramos. E a adoração, ela vem de dentro para fora. A adoração vem quando nós glorificamos o nome dele, quando nós dizemos que ele é grande, que ele é Deus, que ele não mudou. Quando nós glorificamos o nome dele, enquanto tu glorifica aqui, ele trabalha lá na tua casa, ele trabalha no teu sacrifício aqui nesta manhã. Ele sabe que você não veio aqui nesta manhã, simplesmente veio a pessoa que ia trazer a reflexão da palavra nesta manhã. Você veio aqui nesta manhã que você veio buscar em Jesus a solução dos teus problemas, a cura
da tua saúde. Nós temos que ser resilientes. Nós muitas vezes tropeçamos, muitas vezes falhamos com o Senhor, mas temos que estar prontos para confessar, dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei contra ti, mas eu quero te pedir perdão. Sabe por que Davi foi um homem vitorioso? Um jovenzinho que estava lá no campo, pastoreando ovelhas, e ninguém dava nada por ele. Porque Davi sabia, assim como ele canta nos Salmos, ele sabia que ele era falho, que ele era imperfeito, mas o Deus que ele servia era perfeito. O Deus que deu força para ele vencer o urso, o Deus que deu força a Davi para ele vencer um leão, o Deus que levantou Davi para ser rei, para dominar sobre o seu povo. Davi deixou de falhar, deixou de cometer pecados contra Deus? Não deixou. Eu e você vamos deixar de falhar contra Deus? Não. Vamos deixar de pecar contra Ele? Não. Porque nós somos perfeitos. Ele até queria que nós fôssemos, mas Ele sabe que o verdadeiro adorador, assim como foi Davi, ele se arrepende daquilo que fez de errado contra Ele. E Ele é Deus para nos perdoar. E nessa manhã o Senhor nos perdoa pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, que tenha sido por ação, por omissão, por pensamento. Ele derrama da sua graça neste lugar. Ele derrama perdão nesta manhã neste lugar. Saia daqui nesta manhã diferente. Saia daqui renovado nesta manhã. Saia daqui dizendo: eu saí daqui com o contador zerado. Nós, quando nos batizamos, irmão, que descemos as águas batismais, o contador ele zera. Nós começamos do zero com o Senhor. E hoje, nesta manhã, Ele está nos dando essa oportunidade. É como se eu e você tivéssemos descido as águas batismais nessa manhã. Ele olha para dentro de mim e de você nesta manhã. Assim como Jesus disse muitas vezes antes de curar alguém: teus pecados estão perdoados. Porque só Ele pode nos perdoar. Só Ele pode nos ajudar. E Abraão, ele vai com Isaac. Nós podemos ver que Isaac ele já era um jovem forte. Ele não era uma criança. Porque nós podemos ver que quando Abraão ele vai deixar os dois servos, quando Deus mostra a ele: olha, aquela ali é o lugar onde você vai fazer o sacrifício aqui em Moriá. Diz: olha, fiquem aí, que eu e Isaac vamos mais adiante. Vamos adorar o Senhor. Vamos buscá-lo. A obediência de Abraão é muito grande. E aqui no verso de número 5, ele vai dizer assim: disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Vejam que a fé de Abraão era muito grande. Abraão, ele creu: eu vou adorar ao meu Deus, aquele que me tirou lá da terra de Ur. Eu vou com meu filho Isaac, mas eu creio que eu vou voltar com ele. Nós vemos que no início do versículo, quando Deus fala com Abraão, Ele diz: olha, Abraão, leva o teu filho Isaac e oferece-o em holocausto. Muitas vezes nós colocamos em nosso coração uma coisa mais importante do que Deus. Isaac, para Abraão, ele estava se tornando mais importante do que Deus. E nós não podemos colocar nada acima de Deus. Primeiramente Ele, tudo na nossa vida. Porque Ele é o grande eu sou na minha e na tua vida.
Não há nada mais importante do que o Senhor dos Exércitos na minha e na tua vida. Não há filho, não há marido, não há neto. Nós mesmos não somos mais importantes. Porque tudo é para Ele. O ar que eu e você respira, é Ele que nos dá. E Abraão, ele tinha plena convicção: eu vou, mas voltarei. E muitas vezes, irmão, nós saímos de casa quando não temos aliança com o Senhor. E muitas vezes tem pessoas que ainda abrem a boca e dizem assim. Aí muitas vezes as pessoas: você vai para onde? Para onde é que você vai? E muitas vezes as pessoas dizem assim: eu vou, mas não sei se volto. Essa não é a palavra que sai da minha e da tua boca. Nós saímos das nossas casas, mas temos que ir com a convicção que nós vamos, assim como Abraão teve a convicção que ele ia ao sacrifício, mas ele voltaria para a sua casa em paz. Nós nunca poderemos abrir as nossas bocas e dizer: eu vou, mas não sei se volto, porque aí você está duvidando de Deus, você está duvidando de Cristo, você está duvidando da proteção que Ele coloca sobre a minha e da tua vida, você está duvidando que Ele está com suas mãos prostradas sobre nós. Então nós nunca devemos falar palavras que venham trazer consequências trágicas em nossas vidas. Nós devemos falar sempre palavras positivas. Eu vou para tal lugar, mas daqui a tal tempo eu estarei de volta, crendo que o Senhor vai comigo. É assim que nós devemos fazer. Antes de pormos os pés fora de nossos lares, antes de sairmos para qualquer lugar, antes de iniciarmos qualquer negócio, devemos perguntar a Ele: Senhor, o Senhor vai conosco? O Senhor está conosco nessa situação? Não foi diferente no deserto, quando Moisés caminhava com aquele mais de 2 milhões de pessoas. Quando o Senhor disse: Moisés, esse povo é de tua serviço, vou destruí-lo, mas farei um povo novo, e você continuará sendo o cabeça. E Moisés teve esse pensado só em si próprio. Ele disse: está certo, Senhor, faça, eu aprovo. Mas Moisés não pensou só em si próprio, ele pensou no povo. Ele disse: Senhor, tem misericórdia desse povo. O Senhor sabe, é carne, é sangue. Nós não lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra as potestades. O Senhor sabe, a aflição é grande aqui no deserto. E Deus olhou para aquilo que Moisés falava com ele e disse: Moisés, realmente você tem razão, deixa o povo viver. Nós sempre temos que ser intercessores, irmãos. Temos que ser homens e mulheres de Deus que clamam pelas pessoas. Nós não fomos levantados como homens e mulheres de Deus para amaldiçoar, para dizer: Senhor, mata, destrói, acaba com eles. Não. Nem toda hora eu e você vamos estar pedindo misericórdia, porque a mão do Senhor vai estar sobre aquele negócio. Mas nós temos que ter a plena consciência. Fomos levantados para abençoar, fomos levantados para clamar, assim como Moisés clamou no deserto. Porque ali no meio daqueles 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, tinham pessoas boas, mas tinham pessoas ruins, pessoas que não temiam a Deus. É diferente hoje nos dias de Israel? Não. Tem ateu em Israel que é judeu? Tem. Muitas vezes as pessoas podem pensar: só tem ateu no Brasil. Não, tem ateu em toda parte do mundo, inclusive dentro do povo.
escolhido. Tem joio, mas também tem trigo. É diferente dentro desta casa? Não. Tem muito trigo, mas tem muito joio também. E o joio ele vai servir para provar a mim e a você. E como já foi dito essa semana aqui, o joio está sendo quebrado, ele não está sendo arrancado. Mas o Senhor está quebrando a força do joio. Continua glorificando o nome dele. Continua dizendo que ele é grande. Abraão ele segue com o jovem. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Versículo de número 6, eu acabei de ler. Então veja que Abraão ele tomou a lenha, tomou o sacrifício, que era o seu próprio filho. Olha, leva a lenha, você está bem mais jovem do que eu, caminha. Pegou o cutelo ao qual ele faria o sacrifício e caminhou com Isaque até o local do sacrifício. E quando chegou, ele vai dizer, no versículo 7, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Glória! Aleluia! Eu e você muitas vezes podemos entrar por essas portas, trazer a lenha, trazer o cutelo, mas e o sacrifício? Muitas vezes entramos por essas portas, não saímos de casa e dizemos, vamos à casa do meu Senhor adorar, mas não trazemos o sacrifício. Mas eu quero te dizer nesta manhã, o sacrifício ele já proveu, o sacrifício ele já fez na cruz, o sangue ele já derramou, e eu e você fomos comprados como a preço alto, a preço de sangue. Se nós verdadeiramente entendêssemos o sacrifício que Jesus fez ali no Gólgota, há mais de 2000 anos atrás, falam os rabinos judeus que quando eu estava falando aqui do nascimento de uma criança, quando o óvulo ele é fecundado, e um rabino ele falava que todo ser humano quando nasce, a alma, o espírito, antes de ele vir à terra, e se juntar ao corpo daquela criança, ele vai a Deus antes. E lá ele faz uma promessa e diz, olha, eu estou indo para a terra, mas lá eu só vou te adorar. E parece que essa mensagem que nós trazemos lá do céu, lá do alto, ela se apaga, porque muita gente esquece a promessa que fez ao sonho, dizendo, olha, estarei lá só para te adorar, para glorificar o teu nome. Mas glória ao nome dele, que muitos conseguem relembrar essa promessa que fizeram a ele. Muitos, como eu, que estavam num lugar sentado e olhei para o céu e disse, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Aquela lembrança, aquela promessa feita ao Senhor veio à minha mente. E eu olhei para dentro de mim e me sentia vazio. E quando eu disse, eu vou servir a Jesus, eu vou buscá-lo, eu vou encher essa matéria vazia. Porque já diziam os mais velhos, saco vazio ele não se põe de pé. Nós temos que estar cheios da presença dele, temos que estar cheios do seu Espírito, temos que estar cheios de Cristo.
cheios do Deus vivo. Temos que ser verdadeiramente diferentes. Porque hoje, irmãos, é vergonha para muitos dizer que é crente. Muitos não querem ser crentes pelo testemunho de muita gente aí fora. Eu e você não pode ser esse joio que se diz trigo. Nós temos que ser verdadeiramente trigos. Homens e mulheres que professam a palavra de Deus. Que somos o que somos aqui dentro e somos o que somos lá fora. Dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, dentro da faculdade. Porque onde plantarmos a planta dos nossos pés, o Senhor tem que estar conosco. Aquele lugar tem que ser abençoado, tem que ser diferente. Porque onde você chega que não tem ninguém, começa a chegar gente. Você começa a abençoar aquele lugar. Esses são os verdadeiros servos do Senhor. Quando você não tem a presença, onde você chega não faz diferença. Você é mais um na multidão. E eu quero dizer para você nesta manhã, você não é mais um na multidão. Você é diferente. Você tem fé, você é obediente. Assim como foi Abraão. O sacrifício, como nós podemos ver, ele foi interrompido. A provisão de Deus, no versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Senhor manda voltar aqui e diz a você nesta manhã: eu vou prover o que está faltando. Eu vou prover aquilo que você tem conversado comigo no teu quarto, quando você tem dobrado os joelhos. Eu tenho visto as tuas lágrimas. Continua a sacrificar, continua a me buscar, porque eu vou prover o que está faltando. Receba a provisão do Senhor nesta manhã. Comece 2025 com a provisão do céu. Providência divina está descendo sobre a tua vida. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e a amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Pronto, o sacrifício estava posto. Agora vamos ver se Abraão verdadeiramente ia cumprir aquilo que ele disse a Deus. Porque é costume de muitos crentes até fazer promessas com Deus. Dizer: olha, Senhor, eu vou fazer dessa forma. Eu vou fazer assim porque te agrada. Eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. Eu vou sacrificar. Mas quando chega na hora, dá para trás. E nós podemos ver que o exemplo que Abraão nos dá aqui é que ele não desistiu. Ele verdadeiramente ia sacrificar Isaque. Mas Abraão, ele tinha em seu coração: o Senhor ele vai fazer algo diferente aqui. Ele vai prover o sacrifício. Mesmo se Isaque perdesse a vida, ele cria que Deus ia reviver. Ia fazer com que Isaque voltasse à vida. Essa é a verdadeira fé. É crer até o último instante que Deus vai prover. Que Deus vai tornar o mal em bem. E no versículo 10 ele diz: estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para amolar o seu filho. O ato de sacrifício foi interrompido. A gente vê que o anjo vai falar com Abraão, e vai dizer: mas o anjo do Senhor saiu e bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E disse ele: eis-me aqui. Então disse: não estendais a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho.
Para você ser aprovado, você tem que se passar por provas. Não te preocupe, a luta está grande. O mar está revolto. O vento está tempestuoso. As previsões não são boas. As palavras que chegam são palavras apenas de tristeza. Recebe renovo nesta manhã. Recebe provisão do Senhor aqui nesta manhã. Ele está dando ordem aos ventos e eles vão acalmar a tempestade. Ele está dando ordem ao mar e ele não vai passar do limite dele. Tu vai passar por esse deserto a pés enxutos. Ele não mudou, ele continua sendo Deus. Ele continua dando ordem, os ventos sopram e o mar se abre. A prova é grande, a luta é grande. Mas saiba, você não está só. Assim como nós louvamos, se você entrar na batalha, ele já entrou com você. Se você está pisando em espinhos, ele está pisando com você. Seus pés estão feridos, mas ele sarará os teus pés. Ele sarará as tuas feridas. Ele já proveu o sacrifício. Eu e você já fomos comprados a preço de sangue. No versículo 13 ele diz: então levantou Abraão seus olhos, olhou e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. O Senhor é providência na minha e na tua vida nesta manhã. A provisão, ela já foi mandada do céu nesta manhã. Receba a provisão do Senhor nesta manhã. Ele já proveu na minha e na tua vida nesta manhã. Só aguarde esse ano. Continua na posição. Continua regando a tua fé com lágrimas. Continua buscando ao Senhor. Não mais lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alegria. Porque tu vai agradecer. Tu vai dizer: Senhor, muito obrigado. Eu precisava que o Senhor falasse comigo. Eu precisava de resposta da tua parte nesta manhã. E saia dessa manhã aqui cheio da graça e da presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Verdade, palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor, né? Como Jesus é bom e é fiel, estamos aqui para adorá-lo, escutar a sua voz, né? Eu quero convidar o pastor Bruno. Ele vai orar encerrando o culto e também vai orar pelo nosso pastor. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos, Deus ele é muito bondoso com o seu povo, amados. A gente pode contemplar através da palavra, porque mesmo alguém tendo 100 anos, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Então não é diferente na sua vida e na minha vida, porque Abraão chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Então eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele vai prover as suas necessidades. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela fé do Filho, Senhor. Que nessa manhã, meu Deus, vieram, Pai, essa manhã de consagração, Pai. Primeiramente, Pai, te agradecer pelo ano novo, Pai, pela saúde, Pai, pela graça, Pai, pelo alimento, Pai, que o Senhor tem, meu Deus, nos concedido, pela veste, Senhor, pela paz, Senhor, que
que o Senhor tem nos dado, Senhor. Assim, meu Deus, como o Senhor operou no passado, Pai, o Senhor opera hoje no nosso presente, Pai. O Senhor também opera no nosso futuro, Pai. Assim como Jesus Cristo, Pai, ressuscitando dentre dos mortos, Senhor, chegou para os seus discípulos, Pai, e soprou do seu Espírito, Pai. Assim, nessa manhã, o Senhor possa soprar, Pai, em nossas vidas, Senhor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Aqui, meu Deus, eu também quero te apresentar a vida, Pai, do nosso líder, Pai, o nosso pastor, Pai, esse homem o qual o Senhor levantou, Pai, neste lugar, Pai, nessa nação, Pai, para fazer a diferença, Pai. Meu Deus, lutando, Pai, contra as ordens espirituais, Senhor, juntamente, Pai, com o teu povo, com esse rebanho que tu entregaste, Pai, para que, meu Senhor, nós pudéssemos, juntamente com ele, Pai, guerrear, Pai, porque a nossa guerra, Pai, não é contra a carne, Pai, não é contra o sangue, Pai, mas contra os principados e potestades, Senhor. Eu sei que nessa manhã chegou muitos aqui, Pai, com o coração aquebrantado, Pai, com o coração, meu Pai, sincero perante a tua presença, Senhor. E nós sabemos que o Senhor é o Deus que traz o conforto, o Senhor é o Deus que traz, Senhor, a força, o renovo. Renova nessa manhã o teu servo, Pai. Dá ele anos e anos de vida, Pai, para que ele possa nos ensinar, Pai, através do Espírito que habita sobre ele, Pai, dando a cada um de nós, Senhor, a direção, Pai, a correção, Pai. Se muitas vezes for para nos exortar, que nos exorte, mas se for também para nos corrigir, que nos corrija, Pai, porque, meu Deus, quando nós, Senhor, somos submissos, Pai, àqueles que tu levantou, Pai, aquele que o Senhor, meu Deus, os separou, nós receberemos, Pai, do Senhor através da sua vida, Pai, bênção sobre sem medida, Senhor. Eu acredito que em cada família, Pai, em cada lar que está sendo aqui representado nessa manhã, Pai, o Senhor está sendo presente, Pai. O Senhor está desfazendo, Pai, o engano do inimigo, Pai, porque o nosso adversário, Senhor, ele veio para matar, para roubar, para destruir, Senhor. Mas nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai, eu desfaço todo o laço, Pai, todo o embaraço, Pai, todo o dentro contrário, Pai, toda a ferramenta preparada contra o teu povo, Pai, não prospera, Pai, porque em juízo, Pai, nós a condenaremos, porque isto, Senhor, é herança do Senhor. Então continua, Pai, nessa manhã, Senhor, dando graça, Pai, levando cada um de nós, Senhor, com a presença do Espírito Santo, Pai, resplandecendo em todo lugar, Pai, o bom perfume de Cristo, exalando, Pai, o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda a igreja diz: Amém. A Ti, ó Deus Altíssimo, Tu que és todo poderoso, que enviaste teu Filho Jesus para morrer na cruz, derramar o seu sangue, perdoar os nossos pecados e ressuscitando, sentou-se no seu trono, à tua direita, ao Pai, como sacerdote e juiz, e nos enviou o seu Santo Espírito, que ele habita em nós hoje até a eternidade. Amém. E de todos na paz do Senhor.